Olá! Pois é, quando a gente fala em casamento, logo vem à mente amor, futuro a dois, parceria, né? Mas tem um outro lado, que é fundamental e que nem todo mundo para pensar. O financeiro. O casamento, veja bem, não é só uma união de corações. É também um contrato, com regras legais bem claras sobre o patrimônio do casal. E é exatamente sobre essas regras que a gente vai conversar hoje. Imagina a cena. Meses e meses planejando a festa, o vestido, a lista de convidados. Uma loucura, né? Mas e o plano para os bens? E para a grana? Essa é uma conversa que, olha, muitas vezes acaba ficando de lado. Só que a verdade é uma só. Mesmo que o casal não faça um plano, a lei já tem um prontinho, um plano padrão que se aplica na hora, automaticamente. Então, para a gente desvendar esse universo, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa relação básica entre casamento e dinheiro. Depois, a gente vai ver como dá para criar regras próprias. E se isso não for feito, aí a gente explora qual é esse tal plano padrão da lei, o que exatamente entra na divisão. E, por fim, vamos falar de alguns casos bem surpreendentes em que a lei simplesmente decide por todo mundo. Vamos lá, primeira parte. Pensa assim: todo casamento tem um tipo de sistema operacional financeiro rodando. A grande questão é: foi o casal que escolheu e instalou esse sistema ou foi aquele que já vem de fábrica instalado automaticamente pela lei? E essa é a primeira grande sacada que a gente precisa ter em mente. A partir do momento do sim, um regime de bens começa a valer. Ponto. Se o casal não sentou para conversar, não formalizou nada, não quer dizer que não existam regras. Muito pelo contrário, a lei entra em cena com uma solução padrão, e isso independe da vontade do casal. Tá, mas e se o casal quiser ter as próprias regras? A lei permite isso? Sim, e é aí que entra uma figura com um nome que parece complicado, mas é super importante: o pacto antenupcial. Ele é uma ferramenta poderosíssima para desenhar o futuro financeiro da relação. Traduzindo em bom português, é um acordo pré-casamento. Nele, os noivos podem escolher um dos regimes de bens que a lei oferece, ou até mesmo, olha que interessante, criar um modelo misto adaptado para a realidade deles. É o momento de definir as regras do jogo que funcionam melhor para os dois. Agora presta atenção aqui, porque a formalidade é tudo. A lei é super clara nesse ponto. Não adianta fazer um contratinho de gaveta, um acordo de boca, nada disso vale. O artigo 1653 exige, com todas as letras, que o pacto seja feito por escritura pública, ou seja, um documento oficial no cartório. Sem isso, ele é nulo, simplesmente não existe para a lei. E não para por aí. São duas condições essenciais. A primeira, como a gente viu, é a escritura pública. E a segunda, que também está lá no mesmo artigo, é que o pacto só passa a valer de verdade, ou seja, só se torna eficaz, se o casamento de fato acontecer. Se por algum motivo o casamento for cancelado, o pacto perde totalmente o efeito. Ok, vamos agora para o cenário mais comum de todos. O que acontece quando o casal não faz um pacto antinupcial? É bom lembrar, o silêncio do casal não significa ausência de regras. A lei tem ali a sua configuração padrão, prontinha para ser aplicada. E o ponto-chave é este. O regime padrão no Brasil é o da comunhão parcial de bens. O artigo 1640 diz exatamente isso. Se não houve um acordo prévio, é esse o regime que vai vigorar. É como se a lei presumisse que essa é a vontade da maioria dos casais. Certo, mas comunhão parcial. O que isso significa na prática, no dia a dia? O que é de cada um e o que é do casal? Agora a gente vai mergulhar nos detalhes para ver exatamente o que entra nessa divisão e o que fica de fora. A divisão fica bem clara aqui. Basicamente, a regra é: o que cada um já tinha antes de casar e aquilo que recebe de herança ou doação continua sendo só seu. Já o que é construído ou comprado durante o casamento, com o esforço dos dois, vira patrimônio do casal. E atenção para esse detalhe que pega muita gente. Até os rendimentos de bens individuais, tipo o aluguel de um apartamento que alguém já tinha, entram na partilha. Vamos ver isso na prática para ficar mais fácil. Um carro que a pessoa já tinha é individual. A casa que compraram juntos depois de casados é do casal. Uma herança que um deles recebeu, individual. E agora, a surpresa para muita gente, ganhou na loteria durante o casamento. É compartilhado. E o salário? O direito ao salário é individual, mas o que é comprado com esse dinheiro durante a união se torna um bem comum. E o aluguel daquele apartamento particular, como a gente falou, também é do casal.
Bom, até agora a gente falou de escolher ou de aceitar o padrão por não escolher. Mas existem algumas situações bem específicas em que a lei simplesmente não dá opção. Ela intervém e impõe um regime sem que o casal possa dar pitaco. E uma das regras mais conhecidas e até debatidas sobre essa imposição da lei pode ser resumida em um único número: 70. Guarda bem esse número porque ele é a chave para o que vamos ver a seguir. O artigo 1641 é bem direto. Em certos casos, o regime é obrigatoriamente da separação de bens. Ou seja, nada se mistura, o que é de um, o que é de outro é de outro. Isso vale, por exemplo, para quem se casa com mais de 70 anos, uma forma que a lei encontrou para proteger o patrimônio. A regra também se aplica a outras situações legais bem específicas que exigem essa proteção extra. Nesses casos, a vontade do casal é limitada pela própria lei. No fim das contas, o que tudo isso mostra pra gente? Mostra que entender essas regras não tem nada a ver com desconfiança. Pelo contrário, tem a ver com clareza, com proteção, com planejamento. É, na verdade, um jeito de fortalecer a parceria. Então, o ponto central é esse. O casamento é uma sociedade. Uma sociedade de afeto, claro, mas também uma sociedade patrimonial. E conhecer as regras do jogo, sejam as que vocês escolheram ou as que a lei impôs, permite que o casal construa um futuro numa base muito mais transparente e segura. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Sabendo agora que a comunhão parcial é a configuração que vem de fábrica, que tipo de conversa sobre dinheiro, sobre bens, sobre o futuro se torna absolutamente indispensável para quem está planejando dar esse passo tão importante? A lei oferece um caminho, mas a melhor jornada financeira a dois, com certeza, é aquela que é planejada com muita clareza e parceria.